cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a última rodada do primeiro turno. E é isso, simplesmente a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro passou muito rápido. Na última rodada eu gostei da pontuação, fechamos com 76 pontos e sem o Hulk no time. Porém, acertei muito com o Soteldo no ataque e também com o Reinaldo na lateral. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. Rodada extremamente difícil, apenas 6 jogos válidos aqui para o Cartola. O mercado fecha às 6h59 da noite. O jogo que abre a rodada será entre Cruzeiro e Juventude, inclusive nos principais jogos aqui para o Cartola. Além dessa partida, São Paulo e Botafogo, Vitória e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Atlético, Goianiense e Bahia. E o último jogo que fecha a rodada na quinta-feira será entre Corinthians e Grêmio. Tá confiante em qual time ou em quais jogadores? E é claro, para quem tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Essa escalação aqui no vídeo é uma prévia do meu time, do Olé Feminino, e eu sempre compartilho com vocês o meu time final atualizado antes do fechamento do mercado. Qual jogador para ficar de olho na rodada 19 aqui no Cartola? No quadro de olho nele, eu sempre indico um nome menos visado, porém bem interessante. E a dica da vez é o atacante Luiz Fernando do Atlético Goianiense, que joga em casa diante do Bahia. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Bahia sofreu 10 gols na competição. O Luiz Fernando, em 15 jogos, já marcou 5 gols, além de 8 finalizações defendidas e 12 para fora. É um atacante que sempre garante um desarme por jogo também. A média mandante do Luiz Fernando é de 4,12. É um atacante de muito custo-benefício, custa um pouquinho mais de 8 cartoletas. E aí, vai escalar? E agora sim, chegou o momento da escalação do Olé Feminino para a 19ª rodada do Cartola. E eu começo, é claro, pelo goleiro escolhido. E goleiro sempre é uma grande dúvida. Na última rodada eu apostei no João Ricardo do Fortaleza, visando o potencial de defesas diante do Atlético Goianiense, porém ele teve apenas uma defesa no jogo. Ou seja, tudo muito subjetivo. Dessa vez vou pensar num possível SG do Cruzeiro e o Cássio será o meu goleiro para a rodada. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Juventude. Cássio tem uma média de 3,50, em 4 jogos, 14 defesas. E aqui na lateral não tem como ser diferente, o William, lateral do Cruzeiro, é um nome bem unânime na rodada. Tem uma média mandante superior a 12 pontos, custa um pouquinho mais de 11 cartoletas, 2 gols, 3 assistências e 42 desarmes em 15 jogos. Tá jogando demais e vem do grande fase. Fecha a minha lateral com o Hugo, lateral do Corinthians, que joga em casa diante do Grêmio. O Hugo tem uma boa média mandante de 6,92. É um lateral bem participativo, regular nas pontuações também. O Corinthians vem de 2 vitórias no campeonato e o Hugo já deu 3 assistências na competição. E aqui na zaga, como sempre, eu acabo optando por zagueiros que eu considero ofensivos, fortes na bola aérea ofensiva, ou zagueiros que costumam finalizar bastante. O primeiro é o Kaká, do Corinthians, que já marcou 3 gols na competição. Não é um zagueiro que costuma desarmar bastante, porém o ponto forte do Kaká realmente é a bola aérea. E o meu segundo zagueiro será o Zé Ivaldo, do Cruzeiro, que é o zagueiro com maior número de finalizações no campeonato. Quando eu escalei o Zé Ivaldo, não lembro em qual rodada, eu comentei em relação a isso, que é um zagueiro que gosta de chutar, sempre tem um espacinho, o Zé Ivaldo finaliza. São 10 finalizações para fora e 7 finalizações defendidas e quem sabe um possível SG. E é claro, escalar zagueiro sempre é um pouquinho mais complicado, eu sempre comento em relação a isso. Além dos zagueiros que eu escalei, eu também gosto bastante da opção do Thiago Silva ou do Gustavo Gomes. Eu vejo os dois zagueiros com potencial de desarmes no jogo. Não viso muito o SG, acredito que seja aí um jogo em que os dois times marquem gol, porém visando desarmes e também a bola aérea, são 2 nomes bem interessantes para a rodada. E o meio-campo padrão, talvez seja o mais escalado para a rodada, não sei, porém é o meio-campo que eu tenho a maior confiança,
com o Arrascaeta do Flamengo, De La Cruz do Flamengo e o Matheus Pereira do Cruzeiro. O Flamengo joga fora de casa diante do Vitória e o Vitória é o time mais vazado da competição com 30 gols sofridos. A média geral do Arrascaeta é de 7,32, a do De La Cruz é de 8,76. Já o Matheus Pereira, o Cruzeiro joga em casa e recebe o Juventude. O Matheus tem uma média em mandante de 10,23 e ele já marcou 5 gols no campeonato, além de 2 assistências. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada. E sim, é uma rodada possível de escalar no 4-4-2, porém eu estou no padrão 4-3-3 e eu começo com o artilheiro do campeonato, Pedro, atacante do Flamengo. O Pedro já marcou 9 gols, além de 5 assistências em 17 jogos da competição. O Flamengo joga fora de casa diante do Vitória, que tem a pior defesa, já sofreu 30 gols. A média visitante do Pedro é de 6,99. O meu segundo atacante será o Yuri Alberto, do Corinthians, que joga em casa diante do Grêmio. O Yuri Alberto vem de 2 boas pontuações, 4 pontos e 7,60. Nesse jogo que ele fez 4 pontos foi de média básica. Na última rodada ele deu uma assistência no jogo diante do Bahia. O Yuri já marcou 2 gols e deu 2 assistências. Por fim, o meu último atacante, que é o meu nome mais alternativo, Luiz Fernando do Atlético Goianiense, que já marcou 5 gols na competição e é um atacante que costuma produzir bastante scouts. De técnico, Fernando Seabra do Cruzeiro. No banco de reservas, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Na zaga, o João Marcelo do Cruzeiro. Lateral com o Kaique Bruno do Cruzeiro. No meio-campo, Garro do Corinthians. E no ataque, o Romero, também do Corinthians. Basicamente, meu banco de reservas ficou entre Corinthians e Cruzeiro e a minha defesa também. Vários jogadores dos dois times. De capitão, optei pelo Pedro do Flamengo. É o artilheiro da competição. Além disso, na primeira rodada do campeonato, ele foi meu capitão, ou seja, vou encerrar o primeiro turno com o Pedro também sendo meu capitão. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino. O time custou 119 cartoletas. No gol, Cássio, do Cruzeiro. Em uma lateral, William, do Cruzeiro, e na outra, Hugo, do Corinthians. E eu fecho a minha zaga com Kaká, do Corinthians, e Zé Rivaldo, do Cruzeiro. No meio-campo, uma dobra com Arrascaeta e De La Cruz. E o meu último meia será o Matheus Pereira, do Cruzeiro. No ataque, Pedro com a faixa de capitão, atacante do Flamengo. Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, que é a minha aposta. E Yuri Alberto, do Corinthians, de técnico Seabra, do Cruzeiro. Se tiver alguma alteração, eu compartilho com vocês no perfil final do Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!